Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais uma vez, explicar a vocês uma parábola de Jesus na nova série que nós criamos aqui no canal. Esperamos que vocês estejam gostando, esperamos que possa estar sendo edificante para vocês e contribuindo de alguma forma, a palavra de Deus para a vida de vocês, para a família de vocês. Se você estiver gostando, deixa nos comentários. Se tiver alguma parábola também que a gente ainda não postou, se você quiser, também comenta aí. Se inscreve no canal, curte, compartilha, porque aí se você se inscrevendo, você vai receber sempre o aviso dos vídeos novos, tá bom? Amém. A parábola de hoje, ela tá lá no livro de Mateus, o capítulo 24. Vai do verso 45 até o 51, que diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e nenhuma hora que não sabe. Então o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, antes de começar, vamos orar. Senhor meu Deus, te agradecemos por mais esse momento. Te agradecemos porque a tua palavra, ela tem que ser levada a outras pessoas, e nós, com um celular e um pouco de disponibilidade, a gente pode levar a palavra a outras pessoas. Amém. Que o Senhor possa olhar por cada pessoa que assiste esse vídeo, por cada família representada por elas. Que o Senhor possa nos perdoar, Senhor, pelos nossos pecados e nos abençoar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque somos falhos e pecadores. Que essa palavra possa alcançar várias pessoas. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, amados. Vamos para a explicação mais objetiva da palavra. A partir do verso 45, ele faz: Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe sustento a seu tempo? Ou seja, o Senhor é o próprio Jesus, e o servo prudente é aquele que vigia, aquele que ora, aquele que busca fazer trabalho missionário, é aquele que participa dos pequenos grupos, é aquele que se preocupa com os seus irmãos, sejam eles da igreja ou sejam eles de fora da igreja, porque as pessoas que estão fora da igreja também são nossos irmãos, também são os nossos conservos, Então, o que acontece? Quando o Senhor fala da atitude daquele bom servo em sustentar os conservos, em guardar os conservos, são justamente aquelas pessoas da igreja que cuidam dos outros irmãos, que procuram dar diligência na palavra de Deus, cuidando da palavra, orando e vigiando, como eu já falei. E aí vem a recompensa, porque ele diz aqui no verso 46, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, ou seja, na volta de Cristo. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, ou seja, ele receberá a coroa da glória, ele receberá um novo nome, ele receberá a pedrinha branca, ele viverá com Jesus, com Deus, na nova Jerusalém celestial. Isso é uma promessa para todos os servos bons e fiéis, aqueles que procuram seguir a palavra, aqueles que se preocupam com o seu próximo, Então esse é o servo bom e fiel, que o Senhor, quando voltar, recompensará ele, levando para o céu, quando ele voltar. E aqui também a gente não sabe nem o dia e nem a hora. É por isso que ele exorta bastante a questão de orar e vigiar, ou seja, a exortação à vigilância. Tá? E aí o que acontece? Aí vem o verso 48, que já é a outra posição. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, o que é que acontece? São aquelas pessoas que até mesmo dentro da igreja fazem assim: eu acho que Jesus ainda vai demorar um pouco para voltar,
então eu acho que eu vou viver outra vida, eu vou fazer outra coisa, eu vou praticar o mal, sabe? E também aquelas pessoas que são fora da igreja, que elas não estão se preocupando com a volta de Cristo, né? E aí eu ouço muito pessoas que dizem assim, eu vou viver a minha vida, eu vou curtir o mundo e depois eu venho para Cristo, né? Como se, em primeiro lugar, como se viver o mundo fosse uma coisa feliz, tá? E eu trago para mim experiência própria, tá? Eu também vivi os prazeres do mundo e posso dizer a você, é tudo passageiro e realmente não é prazer, tá? Como eu falei para minha esposa, um dia desse a gente estava debatendo sobre nossa infância. Nós tivemos infâncias diferentes e tudo mais, e a gente não cresceu num lar cristão, né? Então isso fez diferença pra gente, porque eu só vim me converter há 2 anos atrás, minha esposa também. Hoje eu tenho 38 anos. Então se eu tivesse crescido num lar adventista ou num lar cristão, de repente eu tivesse me entregue a Cristo muito mais cedo, né? E não ter passado por tudo que eu passei, né? A mesma coisa a minha esposa. Claro, ela é mais nova do que eu, mas é o mesmo princípio, tá? Então assim, o que é que as pessoas falam? Eu vou curtir o mundo, eu vou beber, eu vou farrar, eu vou sair, eu vou curtir o carnaval, eu vou fazer sexo de forma desenfreada. E aí o que acontece? Deus ele vai cobrar muito de você isso depois, tá? Então não se entregue, não deixe para se entregar a Cristo depois, porque a vida de um cristão, ela é ótima. A vida de um cristão é extremamente feliz, a vida de um cristão é alegre, ela é divertida. Não é porque a gente é cristão e que a gente sabe que tem que seguir algumas normas e tudo mais, que a nossa vida é chata, monótona, parada, careta. Não, a gente faz muita coisa, a gente se diverte, a gente vai à praia, a gente faz piquenique, a gente vai ao cinema. Claro que não nessa época de pandemia, mas a gente saía também para jantar e tudo mais. Então assim, a vida de um cristão não é uma vida ruim não, tá? Não é uma vida para as pessoas dizerem assim, eu vou curtir um pouco o mundo e depois eu venho para Cristo. Não faça isso, tá, meus irmãos? Porque possa ser que você, infelizmente, não tenha tempo de ir para Cristo, né? E se você, caso aconteça alguma coisa, você pode se perder, né? Então, quando ele fala disso daqui, de comer e beber com ébrios, ou tratar os seus conservos de uma forma cruel, ele não está falando só das pessoas do mundo, mas também daquelas pessoas que são da igreja, que não estão preocupadas com seus outros irmãos, e não estão preocupados com a sua salvação e nem com a salvação do seu próximo, seja o irmão da igreja ou seja o irmão de fora. E aí o que acontece, qual é o destino? Nós já lemos em várias outras parábolas aqui, e vários outros sermões que falamos aqui, a questão de lançar a sorte com os hipócritas, e vai o que? Vai haver lá choro e ranger de dentes. Então, se você imaginar e pegar o fundo dessa palavra, você pegar a parte literal dessa palavra, e você pensar o que seria o choro e o ranger de dentes, com certeza não é uma situação muito agradável, tá? Então, a palavra do bom servo, né? A parábola do bom servo e do mau servo é justamente essa. Cristo também falou nessa parábola, que diz assim: virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, tá? Ele falou essa parte exclusivamente se referindo à atitude má do servo, mas ela também se refere à atitude boa, tá? Porque do mesmo jeito que o bom servo, ele está em oração e vigilância e ele espera pelo dia do Senhor, mesmo que ele não saiba o dia, mas ele está esperando o dia do Senhor, mas ele também não sabe o dia que virá, em que Cristo voltará. E o servo mau muito menos, porque ele não está ligando para isso. E alguns ainda ligam, mas dizem assim, primeiro eu vou curtir os prazeres do mundo e depois eu vou para Cristo, né, irmãos? Então isso é uma maneira muito tola de pensar, é uma maneira muito equivocada, e pode ter certeza, eu tenho 38 anos de idade. Se eu tivesse conhecido Deus na minha infância, né, a palavra, o estudo, a igreja e tudo mais, eu teria me convertido na primeira oportunidade que eu tivesse, com 10 anos, com 12 anos, e se Deus quisesse eu ainda estaria aqui, né, todos esses anos
na palavra, mas tudo é conforme a vontade do nosso Pai Celestial. Então estamos aqui, não pretendemos sair, né? E é isso aí, irmãos. Vamos tentar viver aí em oração, em vigilância, né? Se preocupe com o seu irmão, tente buscar o seu irmão, né? Esse sábado agora teve o movimento Reviva, né? A gente está aí em busca de uns irmãos que estão afastados da igreja, aqueles que não estão frequentando mais os cultos, ou aqueles que saíram definitivamente da igreja. Então, assim, a gente se preocupa muito com essas pessoas. A gente se preocupa tanto com as pessoas do mundo como aquelas que se envolveram na palavra de uma forma, né, e depois elas saíram, né? E isso pode acontecer com qualquer pessoa. A própria palavra de Deus diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Então isso é uma exortação à vigilância, mas também devemos ir buscar os nossos irmãos. Como eu falei na outra vez, se a gente não se preocupa com a salvação do nosso próximo, principalmente nós sendo cristãos, existe algo muito errado conosco, tá, pessoal? Então vamos, meus irmãos, vamos em busca dessas pessoas, né? Vamos espalhar essa palavra, vamos espalhar os vídeos das parábolas, dos estudos bíblicos, dos sermões, mas compartilhe a palavra de Deus, mesmo que não seja o nosso vídeo. Se você não gostar tanto do nosso conteúdo, como fazemos o nosso conteúdo, mas se você espalhar vídeo de outras pessoas que também apregoam a palavra de Deus, isso é ótimo. Você já está fazendo uma ótima ação, meus irmãos. A palavra de Deus, ela muda a vida do ser humano, né? O encontro com Deus, ele muda o ser humano. Ele jamais vai querer ser daquela forma antiga se ele teve um verdadeiro encontro com Deus, né? E esse encontro a gente só tem com Ele na base da oração, na base da comunhão com Ele, orando, né? Então é mais ou menos isso. Tem alguma coisa para acrescentar, amor? Tenho só um adendo de que às vezes a gente fala muito em curtir a vida, como o Michel estava falando, né? E que a gente acha que aquilo é alegria, mas a verdadeira alegria vem com estar com Deus. E a gente, né, aqui a gente também não pode ser hipócrita, porque nós curtimos a nossa adolescência, a nossa infância, e que cada pessoa tem um encontro com Deus no seu tempo, né? Cada um amadurece conforme as circunstâncias, a vida, conforme aquilo que ela tem de problemas, conforme alguém que aparece na vida dela para apresentar a Deus. Então, a gente também não pode estar julgando. O nosso papel é ajudar essas pessoas a encontrar a Deus se não conhecem e tentar entender por que aquela pessoa age daquela forma, né? As pessoas acreditam muito que viver é estar bebendo, é estar saindo, é estar curtindo, e aquilo ali não vai trazer nada para a sua vida. Pelo contrário, vai te trazer problemas de saúde, vai te trazer gasto de dinheiro desnecessário, né? Então, se você calcular aí no mês quanto você gasta com bebidas, que você poderia investir em uma outra coisa, você vai ver o quanto você gasta dinheiro de forma errada. Então, também não vamos julgar, porque a gente entende, né, que cada um tem o seu tempo de conhecer a Deus, claro, seu encontro pessoal, mas vamos ter também em mente que, da mesma forma que a gente não deve julgar, a gente também tem que buscar amadurecer espiritualmente, né? Será que isso te faz bem? Será que isso não vai te prejudicar? Será que fumar, beber vai te trazer algum benefício? Entendeu? A gente tem que ter em mente isso, né? Era esse o adendo que eu queria fazer. Exatamente, irmãos. Na época em que eu fumava e bebia, no outro dia, além de eu ter a ressaca por causa do álcool, além da ressaca física, eu tinha a ressaca moral, né? Então isso era muito ruim, isso me devastava, né? Pior do que os efeitos do álcool. E eu sempre ficava com um vazio, porque eu achava que os prazeres do mundo eles podiam preencher qualquer falta que eu sentisse de um ente querido como meu pai, ou de uma vida diferente. E eu sentia esse vazio, e esse vazio, eu me lembro até hoje, quando minha mãe dizia que era a falta de Jesus em minha vida. E desde o dia em que eu me entreguei a Cristo, até mesmo antes de ser batizado, eu já não tinha mais eu já não sentia mais esse vazio, né? Por quê? Porque o meu tempo ele já estava sendo ocupado de uma outra forma.
E depois que eu me entreguei foi melhor ainda. Então assim, de lá pra cá nunca mais eu senti esse vazio, porque essa lacuna que fica, esse pequeno espaço que você sente dentro da sua alma, só Jesus pode completar isso na sua vida. Somente Deus pode completar isso em sua vida. Você pode tentar preencher com o que você quiser, com o prazer do mundo que você quiser, mas esse vazio, ele só será preenchido por Deus. E aí basta você deixar Deus entrar na sua vida e fazer morada, não é isso? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Curte, compartilha, clica aí no sininho, né? Se inscreve no nosso canal, clica aí no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém, né? Então deixe nos seus comentários aí a parábola, a sua parábola preferida, ou das parábolas que a gente mencionou até agora. O que é que você acha das parábolas que mencionamos até agora? E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim o permitir, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.